A chama de uma espessa vela de cera cintilou dentro da tenda, iluminando a área brilhantemente. Lei Lin, Rafinia e os outros líderes da equipe formaram um círculo com Aulin no banco do capitão. O mapa da Molonwood estava pendurado em um lado da tenda. Esta missão será muito difícil. Algum de vocês tem planos viáveis? Aulin franziu as sobrancelhas, mas as respostas a desapontaram. Lei Lin, o que você acha? Ela olhou para Lei Lin com expectativa. Como mago do exército, ele ocupava uma posição extraordinariamente alta. Além disso, ele já havia provado sua habilidade antes, ele foi o segundo apenas para si na equipe. Não houve mais relatórios de inteligência. Eu só conheço a sua posição difícil e a presença de altas classificações dentro da equipe. Nessa situação, podemos apenas reforçar nossa segurança e esperar pela oportunidade certa para pegá-los pela garganta. Embora o que Lei Lin disse fizesse sentido, não era suficiente para satisfazê-la. Aulin franziu as sobrancelhas mais uma vez. Lei Lin naturalmente entendeu suas preocupações, ele realmente tinha um plano. No entanto, exigiu Tiff e os adoradores do diabo, então ele naturalmente não poderia dizer ao Lin e à equipe. Ela olhou ao redor do quarto desanimada, antes de acenar com a mão para dispensá-los. Bem, tudo bem então. Lamento ter interrompido seu jantar, vamos terminar a reunião aqui. O desespero era evidente em seu rosto. Não se preocupe, irmão Aulin. A justiça sempre prevalece. Aquelas malditas criaturas não vão ganhar contra nós neste momento. A única que restou e que estava cheia de confiança era, claro, a jovem cavaleira. Em última análise, este ainda era um mundo liderado pela força física. Rafinia só compareceu à reunião porque era uma cavaleira de alto escalão. Isso lhe dava uma posição equivalente a um oficial militar que era um capitão de baixa patente. Eu confio em você. Aulin sorriu impotente, incapaz de encontrar a força para responder a Rafinia de qualquer outra forma. Lei Lin. Porque Aulin parecia tão desanimada no final. Rafinia não conseguiu conter sua curiosidade depois de deixar a barraca. A missão é muito desafiadora. Não faço ideia. Lei Lin balançou a cabeça, e percebeu que a menina não tinha sido alterada por experiência anterior. O caldo de peixe está pronto, senhorita. O criado de Rafinia trouxe 2 tigelas de caldo de peixe e o pão branco básico, sem esquecer os frutos silvestres que eles colheram pelo caminho. Rafinia aplaudiu e começou a cavar. Lei Lin riu sem pensar em Rafinia e rasgou o pão sem pressa antes de mergulhá-lo no caldo e enviá-lo em sua boca. Ele só gritou para ela quando eles estavam prestes a se separar. Rafinia, sim? Qual é o problema? Ainda havia sobras de migalhas no lado de seus lábios, e ela parecia um pequeno gatinho goloso. Nada, eu só tenho uma premonição de que esta noite não será pacífica. Mantenha suas armas perto. Lei Lin notificou-a. Depois de seguir caminhos separados, Lei Lin olhou em volta para se certificar de que ninguém tinha os olhos nele antes de se esgueirar na tenda de Aulin. O luar de prata estava excepcionalmente sem graça naquela noite, quebrado apenas por algumas poucas nuvens de tempestade que passavam pela região de vez em quando. Os ventos uivavam e as temperaturas diminuíam, e todos os soldados, exceto os patrulheiros, haviam se esgueirado para suas respectivas tendas. Apenas os infelizes soldados do turno da noite foram deixados para se defenderem enquanto amaldiçoavam a sua sorte. Do nada, uma nuvem escura espessa flutuou e engoliu a lua inteira. O luar desapareceu completamente no espaço de um segundo, e a única luz restante era do punhado de fogueiras ao redor. A linha de visão dos guardas ficava nebulosa e eles só podiam ver coisas dentro de 5 metros, mesmo se sentados ao lado das fogueiras. Que noite escura! E tão denso nevoeiro! Um soldado de patrulha resmungou. Vamos! Eu vi neblinas ainda mais assustadoras no deserto infinito, na medida em que você não pode ver seus dedos mesmo quando você estendeu a mão. Outro soldado de patrulha respondeu com desdém. Bem,
Você está certo. O soldado mais jovem acenou com a cabeça, mas depois ele apertou mais sua arma. Quem está aí? Uma sombra se aproximou deles no nevoeiro. Sou eu, falou com uma voz familiar. Oh, é o capitão. Senhora. Os soldados da patrulha saudaram imediatamente. No entanto, no instante em que se curvaram, alguns golpes brilharam friamente durante a noite. Ah, que medo e confusão brilhou de seus olhos como eles apertaram as mãos para pescoços para a sua vida, sangue escorrendo pelos dedos. O colapso de ambos os corpos não atraiu nenhuma atenção indesejada. A sombra nebulosa pareceu deixar escapar um suspiro de alívio antes de chegar na frente de outra tenda. Quem está aí? Perguntou Leilin de dentro da tenda. Sou eu, Lancire. A sombra parecia calma. Eu vejo. Há alguma coisa? Espere. Vou desativar o alarme. A barraca se iluminou por um breve momento e Leilin abriu a entrada com uma confusão escrita em todo o rosto. Entre entrando na tenda. A luz brilhante esculpiu a figura da sombra. Ela era magra, fina como um fio, e usava uma máscara que cobria metade do rosto. Foi o scout da equipe Lancire. É preciso ser urgente para você visitar em uma hora tão estranha. Depois de tirar as vestes de bruxo e usar apenas uma camisa branca simples que revelava seu peito firme, Leilin exalava masculinidade. Bem, eu tenho uma ideia com relação à missão. A voz de Lancire era bastante estranha. Ideia? Por que você não mencionou isso durante a reunião da tarde? Alguma coisa estava impedindo você de mencionar isso. A expressão de Leilin ficou sombria e ele deu um passo para perto dela. Na verdade, Lancire abaixou a voz, fazendo com que Leilin se aproximasse dela em uma tentativa de pegar o que ela disse. Algo inesperado aconteceu naquele momento. Uma adaga de prata brilhante apareceu na mão de Lancire do nada enquanto ela cortava impiedosamente a garganta de Leilin, no momento em que ele estava completamente indefeso. Dado que ela era uma assassina de alto escalão, só havia uma maneira de acabar. Leilin morreria. A adaga cortou a garganta de Leilin sem dificuldade, mas a situação era diferente do que Lancire esperava. Em vez de espalhar sangue por todo o corpo de Leilin se transformou em uma enorme bolha de sabão, estourou na frente dela e não deixou nada além de um vendaval forte em seu rastro. Isso deve ser ilusão de alto grau. Toda a cor sumiu do rosto de Lancire ao perceber que o Leilin que ela acabara de conhecer era apenas uma farsa. Ela fugiu de sua tenda. Mas as coisas não correram bem para ela quando ela saiu em meio a um grupo de pessoas ao seu redor. O verdadeiro Leilin estava vestindo suas vestes com cuidado e já estava apontando sua equipe para ela, com Rafinia totalmente blindado ao seu lado. E no meio de todos eles, Aulen olhou para Lancire sem acreditar e, claro, decepção. Lancire. Eu não posso acreditar que é você. Nós já somos amigos há mais de 50 anos. E você ainda não conseguiu resistir à tentação de ter poder. Aulen parecia triste. Amizade. Realmente. Lancire removeu sua máscara para revelar um rosto jovem, mas os restos de uma cicatriz ainda estavam evidentes em sua bochecha esquerda. Era como uma falha em uma obra de arte, destruindo completamente sua beleza e tornando-a bastante feia. Em um mundo de poderes divinos, cicatrizes como essa seriam facilmente curadas. Mas as pessoas que a presentearam com essa cicatriz naquela época deixaram um poder destrutivo na ferida que dissuadiu as habilidades curativas de qualquer poder divino. Desde aquela noite, eu nunca fui o mesmo. Lancire riu friamente antes de colocar a máscara de volta com olhos cheios de ódio. Eu vejo. Você nunca foi capaz de esquecer, disse Aulen com uma voz triste. Com quem você está trabalhando exatamente? As criaturas Wyremple? Ou outra facção? Leilin não se importava com envolvimentos emocionais como esses. Ele se destacou da multidão e enviou ordens para cercar Lancire completamente. Qualquer um que lutasse contra ele era um inimigo, e se eles não pudessem ser amarrados, ele só poderia matá-los.
Este foi o código de lei no mundo dos deuses. Ajoelhe-se e confesse todos os seus pecados. Esta é sua última chance de sobrevivência, afirmou Lei ferozmente, mas ele sabia que uma rendição de Lanceri era quase impossível. Ela era uma vingadora particularmente determinada com uma forte vontade. Pessoas como ela poderiam até mesmo arrastar os outros para o inferno com eles apenas por vingança. Lei Lin estava familiarizado com sujeitos imóveis como estes, assim ele enviou o comando assim que Lanceri sorriu. Matar, magia e vindicação se enfrentaram em um piscar de olhos. Lanceri era apenas uma assassina de alto escalão, e embora ela certamente pudesse trazer muitos problemas para Lei Lin e sua equipe se as coisas fossem feitas no escuro, uma confrontação aberta como essa obviamente não era uma das suas forças. Tendo escalado Slow com a ajuda de Rafinia, Lei Lin derrubou Lanceri em pouco tempo. Ela foi esfaqueada no abdômen por duas enormes espadas de aço, e sangue quente escorria de suas feridas. Aleijar ela de todos lutar de capacidade. Jinx, trate-a. Ela era amiga de Aulen, afinal, Lei Lin ainda tinha algum bom senso nele. Ah! Eu prefiro morrer do que receber tratamento de você. E você acha que isso acabou? A máscara de Lanceri havia caído há muito tempo no meio da luta. Sangue escorria dos cantos de seus lábios, e ela parecia ainda mais assustadora do que antes, com sua aparência ameaçadora. O que? A expressão de Aulen não parecia muito boa. Capitão nesse momento, OGG, que originalmente era encarregado de plantar armadilhas e defesas externas, foi levado pelos outros, e ficou claro que ele havia sofrido um ataque. É o Ere Criaturas. Suas habilidades estão além do que imaginamos. Apóstrofo.